Olá amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez nesse lugar abençoado por Deus, que é o Porto das Laranjeiras, e hoje recebendo o Leandro Udsky, meu amigo de muitos anos, aqui no Entrevista na Beira do Rio. Tudo bom, Leandro? Muitos anos mesmo, né? É verdade. Obrigado pela presença aqui, Leandro. Não, eu que agradeço, principalmente nesse lugar tão bonito, né, Leandro? Que cenário fantástico nós temos aqui. Eu te confesso que eu venho aqui menos que gostaria, mas essa Beira do Rio é um lugar fantástico. E sabe que eu já conversei com muitas pessoas que vieram a Montenegro, pessoas que vieram participar de eventos da Fundarte, e que eu conversava aqui e as pessoas diziam: poxa, eu conheço lugares do mundo e esse aqui é um dos lugares mais bonitos. Às vezes a gente que é daqui não valoriza tanto esse lugar, né? Bom, o Leandro tem uma história bem bacana assim no jornalismo aqui de Montenegro. Também ele fez uma especialização em publicidade, também foi músico, hoje não atua muito nessa área. Vamos falar um pouquinho sobre todas essas questões. Leandro, vamos vai perguntar do Paninho, né? Não, do Paninho não. Tá. Leandro, vamos começar com a música, né? Como é que despertou essa música dentro de ti? Foi desde cedo, né? Desde cedo, Adriana. Os meus pais, o meu pai não é músico, mas ele gosta muito de música. E tem alguns tios que tem essa coisa da colonização alemã, de tocar muito, participar de corais, instrumentos de sopro. Sim. E nesse sentido eu sempre tive essa veia musical assim em casa. E quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um violão para ver se eu ia gostar e tal. Então, desde então, eu nunca mais desgrudei o instrumento. E realmente era uma coisa que eu gostava. Eu, na minha infância, Adriano, quando eu tinha então eu aprendi muito rápido. Com 10, 11 anos eu já tocava bem, assim, considerando, claro, uma criança, né? Claro. E a minha brincadeira, nesse final de infância, assim, e durante toda a adolescência, né, era tocar. Eu gostava muito, então aquilo pra mim era uma coisa que fazia parte durante muitas horas do meu dia. Sim. Na época, aí tem uma coisa interessante, né? Eu não sou tão velho assim, mas naquela época não tinha a facilidade que tem hoje de baixar música. Hoje você baixa uma música, já tira a cifra e já toca. Naquela época eu tinha que ouvir, se tocava no rádio eu tinha que gravar uma fita cassete, ouvir, transcrever a letra, né? E tirar a música, ou seja, ouvir e ver quais eram os acordes da música tal. O que na verdade foi muito bom, porque esse processo que a gente chama de tirar a música, né, de ouvir e de colocar os acordes ali, acabou sendo uma experiência que me fez evoluir muito, né? Hoje é tudo mais pronto e mais fácil, mas passar por isso acho que acabou sendo importante para esse desenvolvimento. E dali eu comecei a tocar já com cerca de 15 anos, eu já comecei a tocar profissionalmente, né, e tocar em bares. E depois eu conciliei, então, já com as atividades do jornalismo, mas hoje é uma coisa que eu faço bem menos. O Rodrigo Magão tem uma definição interessante sobre o início do músico, né, que ele diz que no início ele tocava com um X e uma Pepsi Cola, né? É mais ou menos assim que inicia o músico. É, claro. O Rodrigo é um grande músico, né? Um grande amigo aqui de Montenegro. E eu fico super feliz que o Rodrigo hoje ele vive de música, né? Claro. E inclusive muitos dos shows aqui em Montenegro. Então isso é muito legal. Por que tu não chegou a esse ponto assim, o Rodrigo, por exemplo? Primeiro porque eu não tenho o talento dele. Certo. E segundo, e que bom que eu identifiquei isso logo, né? E segundo porque eu acho que é uma coisa de circunstâncias mesmo, né, Adriano? Surgiram várias oportunidades, exatamente, e acabou ficando de lado. Chegou a tocar numa banda de música alemã, né? Como é que foi essa passagem? Isso. É a banda germânica. Eu acho que não existe mais a banda, mas a banda tinha, Adriano, o César Lopes. Filho do maestro. E tocava junto o maestro Oswaldo Lopes, o autor de tantos hinos, inclusive do nosso belíssimo hino de Montenegro. E então isso é uma das coisas que talvez a mais marcante desse período é a oportunidade que eu tive de conviver durante alguns meses e de tocar com o mestre Oswaldo Lopes. Vocês tocavam assim em bailes da região? Muito fora de Montenegro. Em muitos bailes assim de região de colonização alemã. Tinha muitos bailes de terceira idade, domingo de tarde. Era bem bacana. Rodei muitas cidades do interior aí, tocando com a banda germânica. Foi uma oportunidade fantástica, foi um aprendizado mesmo.
Bacana. Bom, o Leandro é jornalista formado, né? Como é que surgiu o jornalismo na tua vida, Leandro? Bom, assim como a música, desde pequeno eu sempre gostei também muito de... Eu acho que começa pelo futebol, viu, Adriano? Eu gostava muito de futebol. As primeiras coisas que eu lia, desde muito pequeno, assim, acho que quando eu aprendi a ler, eu já lia a página de esporte dos jornais, né? Colorado, fanático, lia sempre sobre o Inter. E ouvia muito rádio AM, também com relação ao futebol, tá? Depois, na adolescência, logo começou também a paixão pela política, que eu também comecei a ler e ouvir e assistir televisão, coisas relacionadas a esses temas. Então, música, política, esporte, principalmente futebol, me levaram também para o jornalismo. Aí, então, eu cheguei a fazer 3 semestres de Direito, ia ser advogado, no fim... Pensei que aquilo não era bem o que eu queria, troquei para o jornalismo, e nesse momento em que eu troquei de curso, no momento exato em que eu iniciei a graduação em jornalismo, tive a oportunidade de trabalhar na TV Cultura, oportunidade dada pelo Adriano, né? Aquelas coisas assim de cidade pequena, né? Amiga do Emerson, o senhor Hermos. Que já trabalhava na TV, Que já trabalhava na TV e era amiga da minha mãe. Me disse, olha, tem uma oportunidade e tal. E eu disse, mas eu tô começando agora, eu não sei nada. Mas fui lá, nós conversamos e aí já começou, o Adriano me disse assim, não, se tu tiver vontade de aprender e tal, tu vai aprender e tu vai gostar. E ali, Adriano, para encurtar, foram 10 anos de TV Cultura, né? Eu entrei e não saí mais. Que maravilha, né? Isso foi de 2002 a 2012. Certo. E tivemos histórias fantásticas, né, Adriano? Nossa. Nos divertimos muito, né? Que bacana. O jornalismo tem essa possibilidade de te dar, né? De tu trabalhar com muito prazer, né, Leandro? Sem dúvida. Era um tempo muito franciscano da TV, né, Adriano? Nós tínhamos muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo nós tínhamos bastante audiência, nós tínhamos muito apoio das pessoas e a gente fazia aquilo com muita entrega, né? Era uma equipe enxuta, mas que fazia o possível para colocar com todas as dificuldades as matérias no ar da melhor forma possível. Bom, como é que é essa tua participação também na área da publicidade, né? Tu não és formado na faculdade de publicidade, né? Como é que surgiu isso? Frisa isso porque eu já te falei, né? A gente já conversou outras vezes que eu gosto de dizer, eu trabalho hoje com publicidade porque assim, eu trabalho numa agência de comunicação. Okay. Né? Então a gente faz projetos em diferentes áreas, inclusive no jornalismo, na publicidade, mas eu não sou publicitário. E eu digo isso apenas porque eu não acho justo com quem é efetivamente publicitário, né? Por isso que eu não me intitulo como tal. Mas eu fiz realmente a especialização em comunicação e marketing pela SPM, que me deu uma noção mesmo do marketing, que é um braço muito mais ligado à administração, mas que dentro do marketing existe a parte da publicidade, da propaganda, né? E foram oportunidades que surgiram, foi no início de 2012, né, que teve o convite e eu então tive uma decisão que não foi fácil, claro, largar 10 anos de televisão, né? Claro. Mas tem sido uma experiência diferente e muito interessante. Leandro, qual é a importância de uma ação de marketing para uma empresa? Por exemplo, hoje, a empresa que tu trabalhas, a Com+, presta assessoria para o Hospital Montenegro, né? Qual a importância de uma ação de marketing para maximizar a imagem de uma empresa, uma entidade? Deixa eu colocar da seguinte forma, não no caso do hospital, no caso de uma empresa, como qualquer empresa que visa o lucro, né, que tem como atividade fim ser lucrativa, ela evidentemente precisa comunicar, precisa vender os seus produtos ou serviços, né? Então, nesse sentido, ela precisa fazer com que as pessoas saibam que ela existe, como ela quer ser vista, né, que é o que a gente chama de posicionamento, e se confunde isso, né? A propaganda é uma parte do marketing, né? Mas o marketing envolve, por exemplo, a decisão de política de preço, né? Se ela quer competir no ramo que ela atua como o preço mais barato, ou se ela quer ser vista realmente com um preço um pouco maior porque ela quer ser a melhor naquele segmento, né? A questão de logística, de praça, né? Onde é que aquele produto vai estar, né? Então, tudo isso tem a ver com com a parte do marketing, enfim, de comunicar e de vender esse produto, né? No caso do Hospital Montenegro, por exemplo, que é uma instituição filantrópica, né, que não tem como
atividade fim gerar o lucro, não é que não seja importante o marketing, porque ele também precisa comunicar, ele também precisa mostrar para as pessoas os serviços que ele oferece, né? E fortalecer, claro, a imagem da instituição, como uma instituição, por exemplo, que é privada, né, criada e mantida pela OASI, mas que recebe recursos públicos, então que ela seja transparente, que ela se comunique com o público que o hospital está inserido hoje aqui nos 14 municípios, né, que abrange a região do hospital, e para que seja cada vez mais claro, né, o que faz e como pode atender e como pode melhorar. É o que a gente chama de construção de valor, né? Quanto mais forte uma marca, mais valor ela tem. Bom, a gente vai deixar para o segundo bloco para falar um pouco mais da política, né? Porque o Leandro tem um trabalho muito bacana na política já há bastante tempo. Antes eu quero perguntar para ti, Leandro, nesse bloco ainda, sobre esse trabalho que tu estás fazendo para a Terra Engenharia, do Talk Show, já aconteceu em Montenegro várias edições, uma edição também em Parecinuco. Como é que tem sido esse trabalho? O Talk Show, ele surgiu de uma ideia de algo que fosse diferente. O Círio Richter é um visionário, é um empreendedor por natureza, ele gosta de coisas diferentes e lançou um desafio, acho que ele queria um evento no cinema que fosse... Ele deu a ideia de um filme, mas eu entendi o que ele queria uma coisa diferente. Sim. E aí nós pensamos e eu sugeri para a equipe a ideia de um talk show, justamente porque eu tinha a experiência de ser um apresentador. Claro. Nós tínhamos um local, que era o cinema, que teria tudo a ver com um programa de auditório, uma espécie de um teatro, né? E que nós tivéssemos principalmente atrações locais. Nós temos tanta gente boa em Montenegro, em diversas áreas de atuação. E a ideia era, então, dessa forma diferente, inovadora, valorizar as coisas de Montenegro, também comunicando as estratégias da empresa. Então foi uma coisa bacana que vem dando certo e que tem, acredito que, ajudado muito o cliente, que é o que eu dizia agora há pouco, né? De agregar valor, de que as pessoas percebam a empresa de uma maneira cada vez melhor. Maravilha, esse é o primeiro bloco de entrevista na beira do rio com o Leandro Utz, aqui no Porto das Laranjeiras. No segundo bloco a gente vai falar sobre política, né? Porque ele teve participação na eleição de 2012, eleições anteriores. É o que nós vamos ver no segundo bloco de entrevista na beira do rio. Voltamos já já.